Olá pessoal, tudo bom? Matheus Xisto aqui da Vets. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que precisa ser relembrado com frequência, só que agora de um modo um pouquinho mais técnico e explicativo. Hoje a gente vai falar sobre vacinas. Primeiro passo: o que são vacinas? Você sabe dizer? A vacina é todo agente biológico que vai ensinar o corpo do seu animalzinho a produzir defesas contra inúmeras doenças que atingem tanto filhotes quanto os animais em vida adulta. Essas substâncias elas são de suma importância, porque elas vão treinar o sistema imunológico do seu animal, impedindo uma infecção surpresa e favorecendo o corpo na hora da briga entre sistema imunológico e doença. E por que essas vacinas elas são tão importantes? Porque se feitas do modo correto, pelo profissional médico veterinário, a gente vai ter a formação de imunidade e vai manter o seu animal protegido. Mas lembre-se, proteção não significa que ele não pegue a doença. Muito pelo contrário, ele vai, caso pegue a doença, ter substrato para combatê-la. Então você tem que fixar que por melhor que seja a vacina, por melhor que seja o fabricante, ela não vai impedir que o animal pegue a doença. Ela vai garantir que se o animal pegar, ele vai ter a forma branda da patologia, ele vai ter a forma leve da doença, não vai apresentar sintomas graves na grande maioria dos casos, porque na biologia nem tudo é 100% preciso. Existem, pessoal, no mercado diversos tipos de vacina e elas são muito diferentes uma da outra. Sobretudo, vacina de cão é totalmente diferente de vacina de gato. Há de lembrar que cão e gato, apesar de serem pequenos animais, serem considerados pets, eles não compartilham as mesmas doenças, então não necessariamente vão ter a mesma imunização. Portanto, a vacina dos cães, elas se dividem basicamente em vacinas V6, que protegem contra 6 tipos de agentes, vacina V8, vacina V10 e vacina V12, respectivamente. Mas há de lembrar que esse número 6, 8, 10 e 12 não estão relacionados ao número de doenças que essas vacinas vão proteger, mas o número de agentes etiológicos. Por exemplo, a leptospirose tem 2 ou 3 agentes etiológicos. Então, vacinas mais completas, com mais cepas imunológicas, vão ajudar o seu animal a combater os vários tipos de leptospirose, por exemplo. Mas há de lembrar o seguinte: nos gatos a gente tem as V4 e V5, tá? Que possui proteção sim para 4 e 5 doenças. O que você precisa lembrar é, na hora de escolher a vacina, qual vacina eu devo decidir? Meu animal vai tomar a V6? Vai ser melhor a V8, a V10 ou a V12? Aí é que mora o problema. Essa decisão não é para partir de você. Porque quem tem que decidir qual é o melhor agente imunizante para o seu animal é o médico veterinário. Por isso que é super importante que as vacinas sejam feitas apenas por um médico veterinário ou pelo menos numa clínica veterinária com médico veterinário fazendo a vacina. Nada de balconista, nada de auxiliar. Por que isso é importante? Porque é o médico que vai definir as condições de saúde, se seu animal pode ou não pode receber a vacina naquele momento e ajudar a definir qual a melhor vacina e qual o melhor esquema vacinal para o seu animal. Porque você pode ser muito entendido do seu animal, mas não tem uma noção das doenças regionais que atingem os cães e gatos e qualquer outro tipo de pet na região onde você mora. Porque as vacinas, pessoal, precisam respeitar também a regionalidade e os esquemas vacinais também respeitam as doenças que acometem o local onde o pet mora. Isso é uma informação que apenas o médico veterinário vai ter. O que você pode decidir é se você fará a vacina importada ou se você fará a vacina nacional. Mas aí vem um pequeno adendo. Fique atento. As vacinas nacionais, pela experiência clínica desse que vos fala, não possuem uma formação de imunidade eficiente e duradoura como a gente vê nas vacinas importadas. Portanto, o custo é muito irrisório da diferença entre a vacina nacional e a vacina importada quando comparados ao benefício clínico e imunológico que elas vão trazer para o seu animal. Portanto, pessoal, se puder, abole o uso das vacinas e dos imunizantes nacionais, que não possuem a mesma qualidade imunológica que a gente vê nas vacinas
importadas. É só você observar, raramente você vai ver um médico veterinário assinando e carimbando uma vacina nacional. Entendido que tem vacinas diferentes para cão, vacinas diferentes para gato, que existe V8, V6, V10, V12, no caso dos cães, V4 e V5, quais são as vacinas obrigatórias? Já que a gente tem uma gama gigantesca de outras vacinas, como vacina para giardia, vacina para tosse dos canis, vacina para leishmaniose e a vacina de raiva. Essa sim, não pode deixar de ser feita. Pelo esquema brasileiro, de vacinas obrigatórias em todo o território, não respeitando, obviamente, a regionalidade de cada local, a gente tem como, no caso dos cães, o esquema vacinal é dessa forma. Primeiro, aos 45 dias de vida, a gente vai fazer a primeira dose da vacina viral, seja ela V6, V8, V10 ou V12. Lembrando que esse é critério do médico veterinário. Feita a avaliação, se o animal está saudável, ele está bem de saúde, poderá fazer a vacina. Ele, médico veterinário, escolhe qual é a melhor opção para o seu animal. 21 dias após a primeira dose, a gente faz o primeiro reforço, ou seja, a segunda vacina viral também. E que é importante que se respeite, se na primeira foi feita a V6, que na segunda faça a V6. Foi feita a V8, que na segunda faça a V8. Feito isso, 21 dias após o primeiro reforço, a gente vai para o segundo reforço, que é basicamente a garantia de imunidade. E a terceira, quando o animal tem 88 dias de vida, em que a gente vai fechar o programa vacinal, e vai garantir imunidade. Nesse momento, o animal com 3 meses de vida, a gente também faz a aplicação da vacina antirrábica, que vai proteger o seu animal contra o vírus da raiva. Esse é o programa obrigatório para os cães. No caso dos gatos, a gente vai começar a vacina com 60 dias de vida, fazendo ou V4 ou V5. Essa sim pode ser da escolha do tutor, porque a única diferença entre elas é a presença do vírus da imunização contra a felve. Lembrando que, no caso dos gatos, fez uma dose após os 60 dias de vida, 21 dias depois faz a segunda dose e com aproximadamente 3 meses de vida a gente faz a vacina de raiva. Há de lembrar que gato não precisa de 3 doses para poder fazer a imunização completa, 2 apenas é necessário. Mas isso é uma coisa que quem tem que observar é o médico veterinário da região onde você está vivendo, pela experiência e pelo consenso comum, qual o melhor número de doses para garantir imunidade. Você precisa lembrar que vacina não é para ser feito só quando o animal é filhote, já que o corpo, apesar de aprender a combater, essa memória, essa ideia de como se combate uma doença, ela tem validade, que é o que a gente chama de memória imunológica, que precisa ser relembrada. É como a gente que estuda um tema há muito tempo e precisa estar relembrando para fixá-lo. A mesma coisa é a vacina. A gente precisa fazer reforço anual da grande maioria das vacinas para que o corpo aprenda e mantenha esse aprendizado. Já que se você passa 3, 4 anos sem vacinar o seu animal, não haverá anticorpo suficiente, o corpo não terá aquele treinamento fixo e aí sim ele pode adquirir a doença. Portanto, pessoal, foi um vídeo muito breve e rápido para que você entenda que vacina é coisa séria. Ela precisa ser feita tanto em filhotes quanto em animais adultos e, pelo amor de Deus, sempre pelo médico veterinário, porque ele pode instruir você qual a melhor vacina a ser feita, por que fazer e não fazer tal vacina, as aplicações reais de cada tipo de imunizante para garantir que o seu animal esteja devidamente protegido e com um senso de responsabilidade de um profissional extremamente capacitado. Portanto, nada de fazer vacina em pet shop, a não ser que lá nesse pet shop quem vacine o seu animal seja um médico veterinário. Valeu, pessoal. Abração.